Olá, bom dia. Esta semana vai ser realizado aqui pelo Ministério Público do Maranhão um seminário para discutir a garantia de direitos de crianças e adolescentes e também todo o processo de construção de uma rede de apoio e as pessoas envolvidas nessa rede para garantir esses direitos. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai nos falar sobre esse assunto é o promotor de Justiça de Infância e Juventude, Infância e Adolescência, assim, Márcio Tadeu Silva Marques. Bom dia, doutor Márcio, seja bem-vindo. Bom dia aos nossos telespectadores. Esse seminário para discutir garantias de direito, o que vai ser abordado dentro dessas garantias de direito que vocês falam como objeto desse seminário? O segundo congresso do Ministério Público sobre criança e adolescência Então, só corrigindo, não é seminário, é um congresso. É um congresso, perfeito. Ele é uma iniciativa do Centro de Apoio Operacional da Infância com apoio com a participação da Escola Superior do Ministério Público. Nesse congresso, nós vamos discutir o sistema de garantias de direito. O que é isso? A Constituição ela diz que a criança ela merece da família, da sociedade e do poder público, né? Mais do que merece, ela tem o direito de exigir com prioridade absoluta todos os direitos e de ter a prevenção de toda a violação e ameaça de violação. E isso, diz a Constituição, tem que ser através de uma política de atendimento descentralizada e com participação popular. Ou seja, não existe um campo de uma política para a infância e a juventude. A criança ela tem que ser vista com prioridade absoluta em todos esses lugares, na escola, na família, na comunidade, pela política de saúde, de educação, de assistência social, por todas essas políticas. A forma de articular isso dentro do nosso país é pela ação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Mas isso aí você tem a participação de diversos sistemas, é sobre isso, sobre essa participação dos diversos atores que a gente vai falar. Porque, na verdade, o que se quer é uma rede integrada de atendimento e de apoio a essa criança. Perfeito, é como você disse, o atendimento ele tem que ser um atendimento em rede, mas não uma rede para deitar e descansar em berço esplêndido, uma rede, né, que provoque um arrastão dos esforços, do planejamento, do orçamento em prol desses interesses de crianças e adolescentes. E como isso tem que acontecer? Isso tem que acontecer no orçamento, isso tem que acontecer no planejamento. Né? E o principal responsável nas políticas da infância é o município. Então, nós vamos tratar de alguns assuntos bem específicos, como, por exemplo, o Fundo da Infância e da Adolescência, que é uma forma de você custear alguns projetos relacionados às diretrizes de direitos de crianças. Vamos tratar também dessa forma da articulação, da participação dos conselhos, por exemplo. Essa rede de proteção, esse sistema de atendimento a crianças e adolescentes, de alguma forma, ele já é um processo municipalizado? Sim, e os principais atores estão no município. Nós tivemos agora há pouco, por exemplo, a votação para Conselho Tutelar. Né? O Conselho Tutelar é um órgão municipal e do Distrito Federal, que é um conjunto de 5 pessoas que são escolhidas para um mandato de 4 anos pela comunidade para ser a porta de entrada das crianças em situação de risco nesse sistema. Né? Então, o sistema ele inicia pelo Conselho Tutelar, mas ele não abre mão de ter a participação efetiva da escola, do sistema de saúde, do Sistema Único da Assistência Social, das questões relacionadas ao trabalho, a prevenção do trabalho infantil, por exemplo. É nessa articulação que a gente vai trabalhar. No primeiro dia, com atividades internas, no dia 17, para promotores, promotoras, procuradores e servidores, e no dia 18, com toda a comunidade, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça. Uma curiosidade só, você falou aí, eu lembrei, com relação à eleição de conselheiros tutelares. Eu não sabia que essa era uma atividade assim tão procurada. É através do voto popular a escolha dessas pessoas? O Conselho Tutelar, ele tem essa característica de territorialidade, é o mesmo princípio básico do Sistema Único da Assistência Social, por uma determinação do parágrafo 7º do 227 da Constituição. O que isso implica? Quer dizer, as pessoas que são escolhidas pela comunidade, elas têm que pertencer àquela comunidade porque elas conhecem, elas sabem das suas características.
E o Conselho Tutelar tem que ter pelo menos um em cada município. Há municípios no Maranhão que tem mais. Em São Luís, por exemplo, são 10 conselhos tutelares. 10 aqui. 10. Eles são responsáveis por identificar a chamada situação de risco, que é quando a criança está ameaçada de violação ou está tendo algum direito violado, e faz a aplicação de medidas de proteção, tanto para essa criança ou adolescente como para os seus pais ou responsáveis, e requisita serviços públicos. Então é um papel muito importante mesmo e que, como eu disse, é a porta de entrada. Isso. Né, é o primeiro ponto onde se deve buscar essa proteção, quer dizer, é o mais facilitado, é o mais perto. Sem dúvida. Primeiro porque, eu volto a insistir, são pessoas da comunidade. A comunidade conhecidas já pela comunidade, a comunidade, né? Atendendo a comunidade. E segundo porque, como a maioria das políticas municipais para a infância, elas podem ser acessadas pelo Conselho Tutelar, né, com esse poder de requisição, de notificação, sim. É o primeiro lugar que a pessoa deve procurar se ela constata uma violação, né, ou uma ameaça de violação de direito de criança. Então, o Conselho Tutelar ele tem um papel, vamos dizer assim, fundamental. É o primeiro em que a família, a criança, a sociedade contacta, e ele também pode fazer essa ponte entre levando essa solicitação mais para frente. Perfeito. E justamente porque ele atende a comunidade, ele acaba identificando quais são as políticas públicas que estão funcionando e que não estão funcionando. E aí ele tem uma função que é muito importante, que é de colaborar com o Poder Executivo na elaboração do orçamento das políticas voltadas à infância. Então, assim, se ele constata que em determinado bairro, por exemplo, está faltando creche, né, ele pode fazer chegar ao Poder Executivo, na hora da elaboração do orçamento, a necessidade de aumentar o número de vagas da educação infantil. Entendi. Se determinado tipo de atendimento de saúde, né, voltado para a criança, anemia falciforme, que é para a infância afrodescendente, e que não está tendo esse atendimento, então ele pode também colocar essa necessidade, o atendimento de gravidez na adolescência. Entendi. Ele pode identificar a partir das demandas que chegam, né, onde a política pública está sendo insuficiente ou não. Entendi. Ok, nós vamos dar uma pausazinha aqui na nossa conversa, vamos tomar um cafezinho, vamos voltar para continuar falando sobre esse atendimento integral à criança e adolescente. Um minutinho só, volto já já. Já estamos de volta, eu estou conversando aqui com o Dr. Márcio Tadeu Silva Marques sobre esse congresso que vai acontecer aqui sobre garantias de direitos de crianças e adolescentes. E a gente estava falando dessas políticas públicas. Até que ponto a gente pode dizer que as políticas públicas em vigor até agora, elas estão satisfazendo essas necessidades ou essas determinações de garantias de direito de crianças e adolescentes? A gente teve, da Constituição para cá, sem dúvida, um aprimoramento dessas políticas, né? A própria construção do Sistema Único de Saúde, a construção do Sistema Único da Assistência Social são exemplos palpáveis desse avanço. Mas é certo também que a cada momento novas demandas vão chegando. E é preciso adaptá-las. Aqui na nossa capital, por exemplo, nós temos hoje um problema, uma questão social séria, muito visível, que a gente durante muito tempo tinha afastado. Com a questão da imigração de venezuelanos, indígenas, né, a gente tem observado nos semáforos, né, um número crescente de pessoas, né, de homens, de mulheres, com seus filhos, né, numa situação de mendicância. É preciso que se diga que isso é um desafio muito sério, porque além da questão da necessidade de fazer cessar a exposição dessas crianças a essa situação de risco, há também que se fazer isso sem ofensa a algumas características étnico-culturais, antropológicas, né? Então, é um desafio que a Prefeitura Municipal, o Governo do Estado pela sede POP tem que enfrentar,
para que a gente não tenha, por uma ação necessária de aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, um outro tipo de violação. Então, sobre essas demandas que vão crescendo é que a gente quer discutir os papéis dos atores do sistema de garantia. Né? É um sistema dinâmico, né? As demandas vão aparecendo ao longo do tempo, vamos dizer. Essas crianças, em específico, de venezuelanos e tal, que a gente encontra muito enquanto os pais estão pedindo dinheiro, eles ficam ali sentadinhos, né? É bem preocupante. Eles têm as mesmas garantias, os mesmos direitos de qualquer criança, seja daqui ou seja de onde for. A nossa Constituição garante para os brasileiros e para os estrangeiros residentes, né, todos os direitos nela constantes. Então, se eles estão aqui numa situação de migração, de refúgio, né, eles têm direito a todas as garantias que a Constituição garante para os meus filhos, para os filhos do telespectador. E isso é importante porque a nossa Constituição diz que a nossa sociedade ela tem que se basear na questão da solidariedade, dos direitos humanos, da solução pacífica dos conflitos, e isso é uma necessidade quando a gente trata de uma questão tão delicada. Não é simplesmente fechar a porta, sim, né? Sim. Porque a nossa Constituição, o Pacto de Sociedade, o projeto de sociedade que a Constituição de 88 estabeleceu, e no nosso caso aqui no Maranhão, que a Constituição de 89 reforçou, né? Também completa 30 anos, é nesse sentido, né? Que os direitos humanos eles são universais. São universais. E quando a gente trata de criança e adolescente, eles, além de serem universais, eles têm que ser priorizados para essa faixa etária. Aí a gente pensando nesse atendimento mais, vamos dizer, mais extenso, mais expansivo, onde envolve as nossas crianças, as crianças que estão chegando, as crianças que vão chegar, aí a gente fica pensando, o orçamento. A gente ainda está numa época de crise, por mais que se diga que a gente está saindo, mas a gente não tem restinho de crise. Fica complicado? Ou isso já está garantido dentro dessas políticas? Como é que funciona? Por isso que a Constituição estabeleceu a prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente. Quer dizer, em tempos de crise, de contingenciamento, as verbas para a infância têm que ser sempre protegidas. A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão fez incluir num parágrafo ao artigo 252 da Constituição do Estado, também por mobilização da sociedade civil, do próprio Ministério Público, uma previsão da proibição do contingenciamento desse tipo de verba para a infância e juventude. Essa verba não pode ser contingenciada, ou seja, para o nosso telespectador, ela não pode ser suspensa, ela não pode ser impedida de ser executada, né, de ser gasta. E isso é uma demonstração dessa questão da prioridade absoluta. É lógico que você também tem outras políticas para outros segmentos, né? Mas a única população que tem a prioridade absoluta estabelecida no texto constitucional, tanto no federal quanto no estadual, é o da infância e da juventude. Isso é bom. Tudo isso vai ser discutido dentro desse congresso, que são 2 dias, me enche na cabeça que é seminário, né? Congresso. Nesses 2 dias do congresso. Isso. No dia 17 nós vamos ter algumas oficinas, uma sobre Fundo da Infância e da Juventude, com o promotor de justiça Sidney Fiore. Que a gente acabou de falar, né? Exatamente. E a outra é sobre articulação em rede, com também promotor agora do Rio Grande do Norte, Sacha Amaral. E no dia 18 a gente vai ter, tem aqui a cola, 2 palestras muito importantes, e essas abertas à comunidade, inclusive nós faremos a certificação para quem tiver interesse, né? A inscrição pode ser feita na plataforma de eventos da Escola Superior do Ministério Público, uma palestra sobre proteção, atuação em rede e o papel do Ministério Público com o grande colega, procurador de Justiça do Paraná, Murilo de Giacomo, e o encerramento com o Marcos Aurélio, do Rio Grande do Norte, sobre enfrentamento, novas ferramentas, fomento de políticas públicas. Então, é uma programação muito interessante, que merece a atenção das pessoas que militam nessa área, dos municípios. A inscrição é gratuita, né? E pode entrar na plataforma e fazer a sua inscrição online, sem muitos atravessadores, vamos dizer assim. Exatamente. Mais ou menos isso. A gente falou muito sobre a participação
conjunta, vamos dizer, em rede. Esse sistema de participação, ele também já é uma realidade para nós? Essa rede de proteção em torno da criança, ela se mobiliza dessa forma? Em vários aspecos, sim. Em outros, é óbvio que você precisa trabalhar melhor, até porque você, além de ter novas demandas, você vai tendo novos instrumentos. Dou um exemplo. No caso de criança ou adolescente que é vítima ou que são vítimas de violência, né? A gente tem uma lei que entrou em vigor ano passado que trata da forma de oitiva dessas crianças, né? Então fala da escuta especializada e do depoimento especial. O depoimento especial é em sede do sistema de justiça, nos processos, e a escuta especializada por esses órgãos do sistema de garantias, os CRAs, os CREAs, os conselhos tutelares. E cada município ele tem que estabelecer um fluxograma de como ouvir essa criança. Por quê? Porque a própria psicologia ela diz que quando uma criança tem que experimentar a narração continuada, repetida da violência sofrida, isso é uma nova vitimização, né? E então, isso é o tipo da coisa que a gente está trabalhando agora. Ok, então só para lembrar, dia 17 e 18, não é isso? Isso. Na sede do Ministério Público? Isso, vai ser na Rua Oswaldo Cruz, 1396, no Centro lá Cultural no centro, do Ministério né? Público. Centro Cultural do Ministério Público, ali perto do Canta Fabril, por Perfeito, ali, né? perfeito. Já sei mais ou menos onde é. Isso. Então pronto, gente, quem quiser participar, quem estiver envolvido nessa questão de assistência a crianças e adolescentes, a garantia de direitos, está super convidado. Eu já estou até convidando. Mas por favor, o Congresso é da sociedade. Eu já estou até convidando aqui por você, mas está todo mundo convidado, o promotor já falou, está todo mundo convidado, a sociedade, os que já participam, e a gente como sociedade deve ir até para aprender um pouco mais sobre tudo isso, né? A sociedade tem um dever de fiscalizar essas ações todas, e a gente sabendo a respeito fica muito mais fácil, né? Sem dúvida, sem dúvida. Doutor Márcio Tadeu, muito obrigado por essa participação hoje de manhã nesse café e obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço. Bom dia para o senhor, bom dia para você também que está aí do outro lado, está nos assistindo, mas sabe que essa conversa toda fica à sua disposição no nosso site. Você acessa a hora que você quiser para ver qualquer uma delas, porque todas estão lá bonitinhas, bem arrumadinhas para você. Mas todo dia eu te espero aqui às 8h30 da manhã, certo? Tchau.